Ela ouviu a sentença, sentada à mesa de madeira escura, com as mãos trêmulas escondidas no colo. Você será minha esposa por apenas 1 ano. A voz de Álvaro não era cruel, mas também não tinha delicadeza. Era objetiva, seca, como um contrato lido em voz alta. Lina ergueu os olhos devagar, tentando entender se aquilo era uma proposta, uma ameaça ou uma humilhação cuidadosamente embrulhada. 1 ano, ela repetiu quase sussurrando. E depois? Depois cada um segue a própria vida, respondeu ele sem hesitar. Livre, sem dívidas, sem nomes presos um ao outro. O silêncio que se formou entre os dois parecia mais pesado do que qualquer grito. Do lado de fora, o vento frio atravessava as ruas de Valdória, um país jovem, recém-saído de uma crise política que empurrou famílias inteiras para acordos impensáveis. Dentro daquela casa, 2 vidas estavam prestes a ser costuradas à força. Lina nunca imaginou que seu destino seria decidido ali, naquela sala emprestada, por homens que falavam de terras, heranças e reputações como se falassem do clima. Ela tinha sonhos simples: trabalhar, escolher por quem se apaixonar, sair daquela cidade pequena quando pudesse. Mas os sonhos foram ficando menores à medida que as dívidas de sua família cresciam. Você não precisa gostar de mim, Álvaro continuou, agora mais baixo. Só precisa cumprir o acordo. Ela sentiu o rosto queimar. E se eu disser não? Ele respirou fundo antes de responder. Então sua família perde a casa até o fim do inverno. As palavras não foram ditas com prazer. Isso era o que mais a assustava. Álvaro não parecia um vilão satisfeito, mas um homem encurralado, tão preso quanto ela. Ainda assim, era o nome dele que estava sendo salvo. Era o corpo dela que estava sendo negociado. Horas depois, Lina caminhava sozinha pela rua de pedras, o casaco fino demais para o frio. A frase ecoava em sua mente como um sino quebrado. Por apenas 1 ano, 1 ano de uma vida inteira. 1 ano fingindo um papel que nunca escolheu. Naquela noite, ao se deitar, ouviu a mãe dizer atrás da porta: "Às vezes, filha, sobreviver exige sacrifícios que ninguém deveria fazer." Lina fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer em silêncio. Ela não sabia ainda, mas aquele casamento forçado não apenas mudaria seus dias. Ele quebraria certezas, revelaria segredos e transformaria 2 pessoas que juraram não sentir nada uma pela outra. Porque o que começa como um acordo frio, às vezes termina como algo impossível de controlar. Antes de seguirmos nessa história de escolhas difíceis e destinos entrelaçados, se você sentiu esse peso no peito junto com Lina, curta e se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhuma história como essa. Ela entrou na igreja com a sensação estranha de estar assistindo a própria vida de fora, como se fosse apenas mais um rosto entre os bancos de madeira e não a noiva. "Endireita a postura, Lina", cochichou a mãe, segurando-lhe o braço com força demais. "As pessoas estão olhando." Lina obedeceu, mas não levantou os olhos. O vestido era simples, emprestado, ajustado às pressas por uma costureira que não fez perguntas. Nada ali parecia um casamento de verdade. Não havia alegria, não havia expectativa. Havia apenas a formalidade de algo que precisava acontecer para evitar um desastre maior. Quando a música começou, ela caminhou pelo corredor estreito. Cada passo parecia arrancar um pedaço de algo que ela ainda não sabia nomear. No altar, Álvaro a aguardava. Estava sério, impecável, como se aquele momento fosse apenas mais um compromisso em sua agenda. Ao notar o olhar dela, fez um leve aceno com a cabeça. Respeitoso, distante. "Você está bem?" Ele perguntou em voz baixa quando ela se posicionou ao lado dele. "Estou viva", respondeu sem encará-lo. Ele respirou fundo, como se aceitasse aquilo como resposta suficiente. O padre falou sobre união, parceria, compromisso, palavras bonitas, deslocadas demais para aquele acordo silencioso. Lina repetiu os votos com a voz firme apenas porque não queria chorar ali. Álvaro fez o mesmo. Quando o anel tocou seu dedo, ela sentiu um frio subir pelo braço, não pelo gesto em si, mas pela consciência do que aquilo representava. 1 ano, repetiu para si mesma. Só 1 ano. A casa para onde se mudaram ficava na parte alta da cidade, grande demais para 2 pessoas que mal se conheciam. Lina caminhava pelos corredores como uma visitante, tocando nos móveis com cuidado.
como se qualquer erro pudesse ser usado contra ela. Este será seu quarto, disse Álvaro, abrindo uma porta no fim do corredor. Ela parou. Nosso quarto, você quer dizer? Ele hesitou por um segundo. Não, seu quarto. O acordo não exige isso. Lina o encarou, surpresa. Então por que todos acreditam que somos um casal de verdade? Porque é isso que precisamos que a cidade veja, respondeu ele, sem elevar o tom. Mas entre nós haverá limites. Ela assentiu devagar. Limites são bons. Nos primeiros dias, viveram como estranhos educados. Refeições silenciosas, passos calculados, horários diferentes. Lina ajudava na casa por hábito, não por obrigação. Álvaro passava longas horas fora, resolvendo assuntos que ela não perguntava quais eram. Certa noite, porém, ele chegou mais cedo. Encontrou Lina na cozinha, concentrada em costurar um rasgo na própria roupa. Você sabe que poderia pedir roupas novas, disse ele, apoiando-se no batente da porta. Eu sei costurar, respondeu sem parar. Não vejo problema. Não é questão de problema. Ele se interrompeu procurando as palavras. Você não precisa viver como se estivesse de passagem. Ela levantou o olhar. Mas eu estou. O silêncio voltou a se instalar, mais espesso que antes. Álvaro se aproximou, pegou um copo d'água e bebeu devagar. Lina, eu sei que isso não é justo. Ela soltou uma risada curta, amarga. Injusto seria me pedir gratidão. Não é isso, ele respondeu sério. É apenas circunstância. Circunstâncias sempre escolhem quem sofre mais, rebateu ela. Pela primeira vez, ele não teve resposta imediata. Com o passar das semanas, Lina começou a perceber pequenas fissuras naquela imagem controlada de Álvaro. Ele acordava antes do sol, mas às vezes ficava sentado à mesa, imóvel, como se o peso do dia fosse grande demais. Recebia cartas que guardava rápido demais. Certa vez, ela o ouviu discutir com um homem no escritório, a porta entreaberta. Não me empurre além do que posso pagar, disse Álvaro com a voz baixa, mas dura. Eu já fiz o suficiente. Lina se afastou antes que fosse notada, o coração acelerado. Pela primeira vez compreendeu que aquele casamento não era apenas um sacrifício dela. Não justificava nada, mas complicava seus sentimentos. Numa tarde chuvosa, ficaram presos na casa sem criados. Lina tentava acender a lareira quando a lenha caiu, espalhando cinzas pelo chão. Droga, murmurou. Álvaro apareceu atrás dela. Deixe, eu faço. Não preciso de ajuda, respondeu automática. Eu sei, disse ele, ajoelhando-se mesmo assim. Mas às vezes aceitar ajuda não é fraqueza. Ela o observou em silêncio enquanto ele organizava a lenha, as mangas da camisa sujando de fuligem. Por que você aceitou isso? Perguntou de repente. Ele parou. Porque não vi outra saída. Nem eu, ela respondeu. Foi a primeira conversa que não terminou em silêncio. Naquela noite, Lina deitou-se pensando que talvez o ano não fosse apenas um tempo a ser sobrevivido, mas um terreno perigoso onde algo inesperado poderia crescer. E isso a assustava mais do que o acordo inicial. Lina começou a perceber que Valdória era um lugar onde todos sabiam demais sobre a vida alheia e ainda assim fingiam ignorância. Caminhar pelas ruas como esposa de Álvaro significava sentir olhares pousarem sobre ela como mãos invisíveis, medindo seus passos, avaliando cada gesto. Sorria, murmurou ele certa manhã, enquanto saíam juntos pela primeira vez para uma visita oficial. Não muito, só o suficiente. Você ensaiou isso? Perguntou Lina, ajeitando o casaco. A cidade inteira ensaia, respondeu ele sem humor. Na casa de Dona Esther, uma senhora conhecida por espalhar notícias com a mesma velocidade com que servia chá, Lina sentiu o peso do papel que precisava desempenhar. As perguntas vinham disfarçadas de gentileza. E então, minha querida, como é a vida de casada? Disse Esther, oferecendo-lhe uma xícara. Lina olhou para Álvaro por um segundo, rápido demais para ser notado por todos, mas suficiente para ele perceber. É diferente, respondeu. Estamos aprendendo. Álvaro assentiu, colocando a mão sobre a dela por um instante calculado. Casamento é isso mesmo, acrescentou. Aprendizado diário. O toque foi breve, quase nada. Ainda assim, Lina sentiu um calor estranho subir pelo braço. Não era afeto, disse a si mesma.
Era apenas o choque de perceber como aquele gesto simples podia confundir tudo. Ao voltarem para casa, ela soltou a mão dele imediatamente. Não precisava disso, disse. Precisava para eles, respondeu Álvaro. Não para nós. Mesmo assim, Lina parou, sem saber como concluir a frase. Eu avisei que haveria encenação. Ele completou, agora mais rígido. Se ficar difícil, diga, ajustamos. Ela respirou fundo. Não é difícil, é cansativo. Nos dias seguintes, Lina passou a sair mais. Caminhava pela cidade, observava as pessoas, ouvia conversas fragmentadas. Em uma padaria pequena, uma mulher comentou com outra. Dizem que ele se casou para salvar o nome da família. E ela? A outra perguntou. Moça simples. Sorte grande, se quer saber. Lina saiu antes que pudesse ouvir mais. Sorte. A palavra soava oca, quase ofensiva. À noite encontrou Álvaro no escritório, rodeado de papéis. Você sabia que as pessoas acham que sou sortuda? Disse, encostando-se na porta. Ele levantou os olhos devagar. Valdória sempre acha que sabe de tudo. E você? Ela insistiu. Acha que eu tive sorte? Álvaro fechou o livro que estava lendo. Acho que nenhum de nós teve. Ela assentiu surpresa com a honestidade. Na semana seguinte foram convidados para um jantar na casa do prefeito. Um evento importante demais para recusar. Lina passou a tarde se preparando, escolhendo com cuidado um vestido discreto, mas elegante. Quando desceu as escadas, encontrou Álvaro esperando. Ele demorou 1 segundo a mais do que o habitual para falar. Você está adequada, disse claramente escolhendo a palavra errada. Adequada, ela repetiu, erguendo uma sobrancelha. Eu quis dizer, ele pigarreou. Está muito bem. Lina sorriu de lado. Aprendendo rápido, senhor marido. No jantar, o teatro foi ainda maior. Risos contidos, comentários sobre o clima, perguntas indiretas sobre herdeiros que Lina desviava com habilidade crescente. Vocês parecem muito bem juntos, comentou o prefeito, erguendo o copo. É bom ver alianças fortes em tempos instáveis. Álvaro respondeu antes que Lina pudesse falar. Concordo. Estabilidade é tudo o que buscamos. No caminho de volta, a carruagem seguia em silêncio. Lina observava a cidade escura pela janela. Eles querem um filho, disse de repente. Não vai acontecer, Álvaro respondeu firme. Eu sei, só... Ela respirou fundo. É estranho ouvir isso como se fosse uma obrigação. Em Valdória, tudo vira obrigação cedo ou tarde, ele disse. Principalmente para mulheres. Ela o encarou surpresa. Você sabe disso. Eu vejo, respondeu ele. Não significa que concordo. Foi uma fissura pequena, mas real, na muralha entre eles. Alguns dias depois, durante o almoço, Lina comentou casualmente. Você já reparou como pessoas diferentes nos assistem? Gente da cidade, do campo, até de lugares que nunca visitei. Álvaro franziu a testa. O que quer dizer? Quero dizer que se alguém estivesse ouvindo nossa história agora, ela deu um meio sorriso. Talvez estivesse em outra cidade, outro país, se reconhecendo em partes dela. Ele a observou por um momento, pensativo. Se estiverem, disse por fim, espero que encontrem algo útil nisso. Talvez encontrem coragem, respondeu Lina. Ou pelo menos companhia. Ela abaixou o olhar para o prato, mas antes acrescentou, quase como quem não quer nada. E se você está ouvindo essa história agora, de onde quer que esteja, saiba que não está sozinho. Cada lugar carrega seus próprios acordos difíceis. Álvaro não comentou, mas o olhar que lançou a ela foi diferente. Menos defensivo, mais atento. Naquela noite, ao se despedirem no corredor, ele falou. Lina, obrigado por hoje. Pelo quê? Por não me expor, por entender o jogo. Ela pensou por um segundo. Não fiz por você, fiz por mim. Ele assentiu. Justo. Quando a porta do quarto se fechou, Lina encostou as costas nela, sentindo o coração bater mais rápido do que gostaria. O acordo ainda estava de pé. 1 ano. Nada além disso. Mas pouco a pouco, ela percebia que aprender a representar aquele casamento estava ensinando algo perigoso. A ver Álvaro não apenas como parte do problema, mas como alguém tão preso quanto ela. E essa percepção começava a mudar tudo. O inverno chegou cedo em Valdória, trazendo um frio que se infiltrava nas paredes da casa e nos pensamentos.
Lina passou a acordar antes do amanhecer, não por hábito antigo, mas porque o silêncio da casa naquele horário parecia mais honesto do que o restante do dia. Numa dessas manhãs, encontrou Álvaro já desperto, sentado à mesa da cozinha, as mãos em volta de uma caneca de café já frio. "Você também não dormiu?" ela perguntou surpresa. "Dormir virou um luxo", respondeu ele sem levantar o olhar. Ela se serviu de café e sentou-se à frente dele. Por alguns segundos ficaram em silêncio, mas não era o mesmo silêncio desconfortável de antes. Era um espaço cauteloso, como se ambos estivessem aprendendo a caminhar sobre um terreno novo. "Recebi uma carta ontem", disse Álvaro por fim. "Má notícia?" perguntou Lina sem rodeios. Ele assentiu devagar. "As dívidas não estão tão resolvidas quanto me fizeram acreditar." "Então o casamento não resolveu tudo", comentou ela, com um leve amargor. "Resolveu o suficiente para ganhar tempo", respondeu ele. "Mas tempo cobra juros." Lina respirou fundo. "Minha família ainda está segura?" Álvaro levantou o olhar sério. "Sim, isso eu garanto." Ela relaxou os ombros apenas um pouco. "Então ainda estamos cumprindo o acordo." "Estamos", ele confirmou. "Mas eu preciso ser honesto com você." Lina sentiu um aperto no peito. "Honestidade tardia ainda é honestidade?" "Às vezes é tudo o que alguém consegue oferecer", respondeu ele. Naquele dia, Lina decidiu fazer algo que vinha evitando: visitar o antigo bairro onde crescera. Caminhou pelas ruas estreitas, reconhecendo rostos, ouvindo histórias que pareciam não ter mudado em nada desde sua partida. "Lina", chamou uma voz conhecida. Era Tomás, amigo de infância, agora com o rosto marcado pelo tempo e pelas responsabilidades. "Ouvi dizer que você se casou com um homem importante", disse ele meio sem jeito. "Ouviu certo", respondeu ela. "E está feliz?" A pergunta ficou suspensa no ar. "Estou aprendendo", disse por fim. Tomás assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia. "Às vezes aprender dói mais do que errar", comentou. Quando voltou para casa, encontrou Álvaro discutindo com um homem desconhecido no escritório. As vozes estavam altas demais para ignorar. "Você prometeu que isso acabaria com o casamento", dizia o homem. "Agora quer mais tempo?" "Eu não prometi nada além do possível", respondeu Álvaro tenso. "E não vou sacrificar mais ninguém." "Já sacrificou", rebateu o outro antes de sair. Lina entrou no escritório sem pedir licença. "Mais alguém sendo sacrificado que eu deveria conhecer?" perguntou firme. Álvaro passou a mão pelo rosto. "Lina, isso não é..." "Não termine a frase", interrompeu ela. "Eu já ouvi versões demais da verdade." Ele respirou fundo, derrotado. "Meu pai deixou dívidas que não apareciam nos registros oficiais. Gente perigosa, acordos antigos. O casamento serviu para acalmar os ânimos, mostrar estabilidade." "Me usar como prova de estabilidade", completou ela. "Eu nunca quis que fosse assim", disse ele, a voz falhando pela primeira vez. "Mas aceitou", respondeu Lina. "Assim como eu." Ela saiu antes que ele pudesse dizer mais. No quarto, sentou-se na cama, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. Pela primeira vez, sentiu raiva não apenas da situação, mas de Álvaro como homem, como escolha. À noite, ele bateu à porta. "Posso entrar?" perguntou. "Já entrou demais na minha vida", respondeu ela, mas não impediu. Álvaro sentou-se na cadeira, mantendo distância. "Se você quiser ir embora", começou. "Eu entendo." "Ir embora para onde?" Lina rebateu. "A cidade inteira sabe que somos casados. Minha família depende disso. Não me ofereça uma saída que não existe." Ele fechou os olhos por um momento. "Eu vou resolver isso sem te envolver mais." "Já estou envolvida", disse ela. "O que eu quero é não ser tratada como alguém que não tem escolha." "Então escolha", respondeu ele olhando-a nos olhos. "Fique e lute comigo, ou fique apenas até o fim do acordo, mas sabendo de tudo." Lina ficou em silêncio por longos segundos. "Você está me pedindo parceria agora?" perguntou. "Estou pedindo verdade", respondeu ele. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. Não era carinho nem amizade plena. Era uma aliança desconfortável, construída sobre a consciência compartilhada de que estavam enfrentando o mesmo inimigo invisível. Lina passou a ajudar como podia, organizando contas, ouvindo conversas, oferecendo ideias que Álvaro não esperava ouvir. "Você pensa diferente",
disse ele certa noite. É o que acontece quando se vive do lado que sempre paga a conta, respondeu ela. Eles começaram a rir juntos, raramente, mas de forma sincera. Ainda assim, havia noites em que Lina chorava sozinha, odiando o fato de que aquela proximidade nascia de uma injustiça. No fim do mês, ao observarem a neve cair pela janela, Álvaro falou: "Faltam 8 meses." Lina assentiu. "O suficiente para mudar muita coisa. Ou para quebrar tudo de vez", ele completou. Ela o encarou. Talvez não seja a mesma coisa. Ele não respondeu, mas o silêncio que se formou dessa vez não parecia um vazio, parecia uma pergunta aberta, perigosa demais para ser feita em voz alta. A primavera chegou a Valdória sem pedir licença, trazendo dias mais longos e uma falsa sensação de leveza. Para Lina, porém, nada parecia simples. Quanto mais o mundo ao redor florescia, mais ela sentia que caminhava sobre um solo instável. Ela agora participava ativamente da rotina de Álvaro, não como esposa apaixonada, mas como alguém que conhecia os riscos e escolhia conscientemente não fechar os olhos. Passava horas no escritório com ele, revisando papéis, organizando documentos, identificando nomes que se repetiam demais. "Este aqui aparece em quase todos os acordos do seu pai", Lina comentou certa tarde, apontando um sobrenome. Álvaro inclinou-se sobre a mesa. "Eu não tinha percebido isso. Porque você procurava soluções", ela respondeu. "Eu procuro padrões." Ele sorriu de leve. "Está me dizendo que sou previsível?" "Estou dizendo que você tenta resolver tudo sozinho", rebateu ela. "E isso te cega." Ele aceitou a crítica sem se defender. Aquilo, por si só, já era uma mudança. Mas fora da casa, Valdória continuava exigindo o papel de casal perfeito. Convites surgiam. Encontros inesperados aconteciam e cada gesto precisava ser medido. Numa manhã de mercado, Lina foi abordada por uma mulher que nunca tinha visto antes. "A senhora é a esposa do Sr. Álvaro, não é?" perguntou com curiosidade excessiva. "Sou", respondeu Lina, firme. "Deve ser difícil lidar com um homem tão ocupado." Lina sustentou o olhar. "Difícil é lidar com suposições." A mulher riu desconcertada e se afastou. Lina seguiu seu caminho com o coração acelerado, não pela conversa em si, mas pela constatação incômoda de que começava a se defender daquele casamento como se fosse mais do que um acordo. Naquela noite, durante o jantar, Álvaro percebeu o silêncio dela. "Aconteceu algo?" perguntou. "Você se importa quando falam de nós?" Lina devolveu. Ele pensou por um instante. "Antes eu só precisava que falassem bem. Agora", hesitou, "agora me incomoda quando falam sem saber." Ela o observou com atenção. "Isso é novo." "É", ele admitiu. "E não sei se gosto." O desconforto maior veio semanas depois, quando receberam a visita inesperada de Henrique, um antigo amigo da família de Álvaro. O homem chegou com sorrisos largos e olhos atentos demais. "Então esta é Lina", disse ele beijando-lhe a mão, "a mulher que salvou a reputação dos Alencar." Lina retirou a mão com delicadeza, mas sem sorrir. "Reputações raramente se salvam sozinhas", respondeu. Henrique riu, como se fosse uma brincadeira. Durante o jantar, as perguntas se tornaram mais diretas, quase invasivas. "E como anda a intimidade do casal?" perguntou Henrique sem nenhum constrangimento. "Um casamento jovem precisa de sinais claros, não é?" O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Álvaro pousou os talheres com calma excessiva. "Alguns assuntos não dizem respeito a convidados", disse com firmeza. Henrique ergueu as mãos fingindo rendição. "Apenas curiosidade." Depois que o homem foi embora, Lina permaneceu sentada, imóvel. "Ele sabe", disse ela. "Suspeita", corrigiu Álvaro. "E isso é perigoso." "Mais perigoso do que viver uma mentira que começa a nos engolir", Lina retrucou. Álvaro passou a mão pelos cabelos. "Eu nunca quis que você se sentisse assim." "Mas eu me sinto", respondeu ela, "porque estou cansada de fingir que isso não me afeta." Ele a encarou. "Então diga, o que está te afetando?" Lina respirou fundo. "O fato de que aos poucos estou deixando de contar os meses. O fato de que quando alguém nos questiona, eu sinto vontade de defender, não o acordo, mas você." Álvaro ficou em silêncio, visivelmente abalado.
Isso não estava nos termos, disse ele por fim. Eu sei, respondeu Lina, e é isso que me assusta. Nos dias seguintes, a tensão entre eles cresceu. Não por brigas constantes, mas por palavras não ditas, olhares longos demais, gestos interrompidos. Havia algo se formando, e ambos sabiam. Numa noite quente, Lina encontrou Álvaro no jardim, olhando para o céu. Você se arrepende? Ela perguntou. De quê? De ter me colocado nisso. Ele demorou a responder. Todos os dias, disse, enfim. Mas também me arrependo de fingir que você não importa. Ela se aproximou, mantendo distância suficiente para não cruzar uma linha invisível. Álvaro, quando esse ano acabar, começou. Não vamos falar disso agora, interrompeu ele, com suavidade, mas firmeza. Precisamos falar, insistiu ela, porque o tempo não vai esperar. Ele a encarou, os olhos cheios de algo que ela não quis nomear. Então falaremos quando tivermos sobrevivido ao presente, disse. Lina assentiu, embora soubesse que adiar aquela conversa tornaria tudo mais doloroso depois. Naquela noite, deitada em sua cama, ela percebeu algo com clareza inquietante. O maior risco daquele casamento não eram as dívidas, nem os inimigos do passado de Álvaro, nem os olhares da cidade. Era a possibilidade real de que, ao final do acordo, nenhum dos dois fosse a mesma pessoa que assinou aquele pacto frio. O verão trouxe consigo um calor sufocante, e com ele, a sensação de que o tempo começava a correr mais rápido do que Lina gostaria. Valdória parecia inquieta. Boatos surgiam nas esquinas, nas mesas de café, nos corredores da prefeitura. Algo estava para acontecer, e ela sentia isso no modo como Álvaro chegava em casa cada vez mais tarde. Você está se esgotando, disse ela certa noite, ao vê-lo soltar o paletó sobre a cadeira com um suspiro cansado. Não posso parar agora, respondeu ele, afrouxando a gravata. Estamos perto de resolver tudo. Resolver tudo nunca soa tão simples quanto parece, retrucou Lina. Ele a encarou sério. Lina, se algo der errado, eu preciso que você esteja preparada. Preparada para quê? Álvaro hesitou. Para sair daqui. O coração dela acelerou. O acordo ainda não acabou. Eu sei, disse ele, mas o mundo não respeita acordos quando as coisas saem do controle. Ela se aproximou falando mais baixo. Você está escondendo algo de mim de novo. Estou tentando te proteger. Não faça isso, pediu ela. Não agora. O ponto de ruptura veio dias depois, quando Lina foi chamada à casa de sua mãe. Ao chegar, encontrou o clima pesado. A porta fechada, os rostos tensos. Eles vieram aqui, disse a mãe, sem rodeios. Homens perguntando sobre você, sobre o casamento. Lina sentiu o chão sumir sob seus pés. O que eles queriam? Garantias, respondeu o padrasto. Queriam saber se você cumpre seu papel. A humilhação veio como um golpe seco. E o que você disse? Perguntou Lina, a voz quase falhando. Que você é uma mulher honrada, respondeu a mãe, segurando-lhe as mãos. Mas isso pode não bastar. Ao voltar para casa, Lina entrou no escritório de Álvaro sem bater. Eles foram até minha família, disse, com a voz trêmula de raiva. Até onde isso vai? Álvaro empalideceu. Eu disse que isso não aconteceria. Disse. Ela confirmou. Mas aconteceu. Ele passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro. Estão pressionando mais rápido do que eu previa. Então acabou, Lina disse firme. Não vou permitir que usem minha família como moeda. Eu também não, respondeu ele. É por isso que preciso tomar uma decisão agora. Ela o encarou. Que decisão? Álvaro parou diante dela. Romper com eles. Expor tudo. Isso nos destruiria, Lina respondeu. Sua reputação, sua segurança. E se eu não fizer nada, destrói você, ele rebateu. E isso eu não aceito. O silêncio que se seguiu foi denso, definitivo. Por quê? Lina perguntou quase num sussurro. Por que agora você escolhe esse risco? Álvaro respirou fundo. Porque esse casamento começou como um escudo. Mas você não é um escudo, é uma pessoa. E eu não consigo mais fingir o contrário. As palavras pairaram entre eles carregadas de algo que não precisava ser nomeado. Naquela noite, Lina não conseguiu dormir. Caminhou pela casa escura, lembrando-se do dia em que entrou ali pela primeira vez, sentindo-se uma estranha. Agora, cada canto carregava memórias, diálogos,
silêncios compartilhados. Ao amanhecer, encontrou Álvaro na sala, ainda acordado. Se você fizer isso, disse ela, não haverá volta. Eu sei. E quando esse ano acabar? Ele a encarou, os olhos cansados, mas determinados. Se eu fizer isso, o ano deixa de ser o que importa. Lina sentiu o peito apertar. Você está mudando as regras. Não, ele respondeu com suavidade. As regras mudaram sozinhas. Nos dias seguintes, Álvaro iniciou movimentos perigosos, reuniões secretas, documentos separados, aliados escolhidos com cuidado. Lina acompanhava tudo, mesmo com medo, porque agora sabia que fugir seria negar tudo o que haviam construído naquele caos. Mas Valdória reagiu. Um jornal local publicou uma nota insinuando que o casamento era apenas uma fachada. Olhares tornaram-se mais duros, portas começaram a se fechar. Estão tentando nos isolar, Lina comentou. Estão com medo, Álvaro respondeu. E pessoas com medo cometem erros. Numa tarde abafada, Lina recebeu uma carta sem remetente. Poucas linhas, diretas. O acordo termina quando decidirmos. Pense bem no que está disposta a perder. Ela fechou os olhos, sentindo o peso daquela ameaça. Quando mostrou a carta a Álvaro, ele apertou o papel com força. Chega, disse. Isso termina agora. Seja o que for. Lina respondeu, olhando-o nos olhos. Eu enfrento com você. Foi a primeira vez que disse aquilo sem pensar no acordo, sem contar meses, sem medir consequências. E ambos sabiam. Aquele era o momento em que o casamento deixava de ser apenas uma imposição do passado e se tornava uma escolha feita no presente. Perigosa, imperfeita, mas consciente. A tensão explodiu em Valdória antes que o verão terminasse. Não houve aviso formal, nem anúncio público, apenas a mudança súbita no ar, como quando uma tempestade se aproxima e todos fingem não perceber. Álvaro convocou uma reunião na própria casa. Não seria grande nem barulhenta, apenas as pessoas certas. Lina observava da escada enquanto homens e mulheres chegavam em silêncio, rostos fechados, passos cuidadosos. Se algo sair do controle, ele disse a ela em voz baixa, você sai pelos fundos. Não, Lina respondeu, firme. Não depois de tudo. Ele a encarou por um instante e depois assentiu. Então fique perto de mim. A reunião começou com acusações veladas, palavras medidas, ameaças disfarçadas de conselhos. O nome do pai de Álvaro era citado como um fardo que precisava ser pago, um erro que exigia reparação contínua. Seu casamento nos garantiu estabilidade, disse um dos homens. Romper isso agora é um insulto. Meu casamento não pertence a vocês, Álvaro respondeu com calma perigosa. Que nunca pertenceu. Lina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sem ele, continuou o homem, você não é nada além de um herdeiro falido. Álvaro deu um passo à frente. Sem ele, eu ainda sou alguém que escolhe até onde vai. O clima tornou-se insuportável. Vozes se elevaram. Um copo foi quebrado. Lina sentiu o impulso de falar, mas se conteve até o momento certo. Chega, disse ela finalmente. Todos se voltaram para ela. Vocês falam como se eu fosse um selo num papel, como se não tivesse voz, família, consequências. Um homem riu. E o que você acha que pode fazer? Lina respirou fundo. Posso contar a verdade. Posso ir à imprensa, às igrejas, às ruas. Posso dizer exatamente quem vocês são e o que exigem. O silêncio caiu pesado. Álvaro olhou para ela surpreso, mas não a interrompeu. Um casamento falso sustenta uma mentira, Lina continuou. Mas uma mulher disposta a falar sustenta um escândalo, e vocês sabem disso. Os rostos endureceram. Pela primeira vez, Lina percebeu medo. A reunião terminou sem acordo, apenas olhares de aviso e promessas não ditas. Quando a última pessoa saiu, Lina sentiu as pernas fraquejarem. Álvaro segurou-lhe o braço. Você foi corajosa demais. Eu estava cansada demais para ser covarde, respondeu ela. Na manhã seguinte, a cidade despertou diferente. Um artigo circulava discretamente, assinado por um jornalista conhecido por não aceitar subornos. Não citava nomes diretamente, mas falava de acordos antigos, pressões silenciosas, famílias usadas como garantia. Foi você? Lina perguntou. Álvaro assentiu. Usei tudo o que tínhamos.
As reações foram imediatas. Alguns aliados desapareceram. Outros se apressaram em negar vínculos. As dívidas começaram a ser revistas, renegociadas, questionadas publicamente. Mas a retaliação veio rápida. Numa tarde abafada, a casa foi apedrejada. Nada grave, mas simbólico. Um aviso. Lina recolheu um dos pedaços de pedra do chão. Eles querem nos assustar. Conseguiram? Álvaro perguntou. Ela o encarou. Não o suficiente para desistir. Naquela noite, sentaram-se lado a lado na sala escura, sem luzes acesas. Se tudo isso acabar mal, Álvaro disse, você me odeia. Lina pensou por um longo momento. Eu odeio o que nos foi imposto, respondeu. Mas não odeio quem escolheu lutar comigo quando podia ter fugido. Ele assentiu, os olhos marejados. Faltam 3 meses, ele murmurou. Lina fechou os olhos. Não fale disso como um prazo. Fale como um ponto de virada. As semanas seguintes foram duras, exaustivas. Mas algo começava a mudar em Valdória. Pessoas comuns passaram a comentar os abusos, as pressões invisíveis. Outras mulheres começaram a falar, ainda que em sussurros. Você percebe? Lina disse certa manhã. Não somos mais só nós. Álvaro sorriu cansado. Nunca fomos. Só não sabíamos. Quando o verão finalmente cedeu, trazendo ventos mais frios, Lina entendeu que aquele casamento já não era o centro da história. Tornara-se o início de algo maior, uma ruptura silenciosa construída não com violência, mas com exposição. E embora o futuro ainda fosse incerto, uma certeza se formava dentro dela. Independentemente do que acontecesse ao fim daquele ano, ela jamais voltaria a ser a mulher que aceitou um acordo em silêncio. Você que ficou até aqui, que acompanhou cada silêncio, cada escolha difícil, cada passo dado no escuro. Se essa história tocou você em algum lugar profundo, curta e se inscreva no canal. Não para números, mas para que histórias humanas como essa continuem sendo contadas. O outono chegou a Valdória com uma lentidão quase respeitosa, como se a cidade soubesse que precisava respirar depois de tudo o que fora exposto. As ruas continuavam as mesmas, as casas também, mas algo invisível havia mudado. O medo já não era tão eficiente, o silêncio menos obediente. As investigações avançaram sem alarde. Nenhuma grande prisão, nenhum espetáculo público, apenas acordos antigos sendo desfeitos à luz do dia. Nomes antes intocáveis agora citados com cautela, mas sem reverência. Álvaro acompanhava tudo com um cansaço que já não era apenas físico. Lina via isso no jeito como ele sentava à mesa, como demorava mais para responder, como respirava fundo antes de cada decisão. Vai acabar logo, disse ela certa manhã, servindo café. Vai, respondeu ele, mas não do jeito que eu imaginei. E isso é ruim? Álvaro a observou por um instante. Não, só é diferente. Faltava pouco para o fim do ano acordado. O prazo agora parecia menor do que nunca, não por urgência, mas porque já não definia tudo. Eles haviam atravessado algo que não cabia em contratos. Numa tarde silenciosa, Lina recebeu uma carta da mãe. Não havia medo nas palavras, apenas alívio. As visitas cessaram. A casa está em paz. Seja qual for sua escolha, estamos bem. Ela leu 2 vezes antes de dobrar o papel com cuidado. Quando mostrou a Álvaro, ele fechou os olhos por um segundo como se soltasse um peso que carregava desde o início. Eu prometi, disse ele, e cumpri. Cumpriu. Ela concordou. Mas não foi só isso que fez. Nos dias que se seguiram, começaram a arrumar a casa. Não porque fossem se separar imediatamente, mas porque era impossível ignorar a proximidade do fim. Cada objeto guardado carregava um significado novo, não de posse, mas de passagem. Na última noite, antes da data marcada no acordo, sentaram-se na sala, sem cerimônia. Amanhã, Álvaro começou. Podemos ir ao cartório, encerrar tudo oficialmente. Lina assentiu em silêncio. Ou, ele continuou com cuidado, podemos apenas conversar. Ela sorriu de leve. Já fizemos isso mais do que o previsto. Ainda assim, disse ele, essa conversa é diferente. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi honesto. Quando aceitei esse casamento, Lina disse por fim, eu achei que perderia tudo o que era meu. Meu nome, minha escolha, minha voz. E perdeu? Álvaro perguntou com receio. Não.
respondeu ela. Eu encontrei tudo isso de outra forma. Mais dura, mais lenta, mais real. Ele assentiu. Eu achei que precisava de uma esposa para salvar um nome. Descobri que precisava de coragem para enfrentar o passado. Lina respirou fundo. Então estamos quites. Eles riram, baixos, quase tímidos. Na manhã seguinte caminharam juntos pela cidade. Não como encenação, não como obrigação. Apenas dois adultos conscientes do que tinham vivido. No cartório assinaram os papéis com calma. Nenhum aperto no peito, nenhuma pressa. Quando saíram, o sol atravessava as nuvens. E agora? Álvaro perguntou. Lina pensou por um instante. Agora eu escolho. Pela primeira vez, sem urgência. E o que você escolhe? Ele perguntou sem expectativa, sem exigência. Ela o encarou com a tranquilidade de quem não precisava provar nada. Escolho ir embora por um tempo, conhecer outros lugares, viver coisas que ficaram suspensas. Ele assentiu, com um sorriso sereno. Isso faz sentido, mas, ela acrescentou, não escolho apagar o que fomos, nem fingir que não importou. Álvaro respirou fundo. Eu também não. Eles se despediram sem promessas exageradas. Um abraço longo, verdadeiro, que não pedia garantias. Apenas reconhecimento. Meses depois, Lina partiu de Valdória com uma mala simples e um coração inteiro. Álvaro ficou, reconstruindo o que podia, pagando o que devia, recusando-se a repetir padrões antigos. Não houve reconciliação romântica nos moldes tradicionais. Houve algo mais raro. Respeito, gratidão e a certeza de que duas vidas podem se cruzar profundamente sem precisarem se aprisionar. Porque aquele casamento forçado não terminou em tragédia, nem em conto de fadas. Terminou em transformação. E às vezes, isso é o final mais feliz que alguém pode ter.